né? Dia. Entendeu? Já tomei um tombo antes. Com certeza. Aliás, Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do Hashtag Abacaxi. Eu sou o host, Alan, e essa aqui é a minha amiga Rose, síndica profissional olá. também. E nesse primeiro episódio a gente vai receber a Renata, da Muri Garantidora. Muri, RG+. Receita Garantida, Receita RG+. Garantida. Muri RG+. Renata, se apresenta um pouco para o pessoal. A gente vai falar sobre o tema inadimplência, que é um grande desafio para nós, né? Enquanto síndicos, é tratar dessa inadimplência. Se apresenta um pouquinho, fala como surgiu a Muri pra gente. Olá, primeiro, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, né? Poder fazer esse bate-papo, eu acho muito importante. Vamos explicar um pouquinho como é que surgiu a Muri. Na verdade, a Muri, ela é uma empresa que está há mais ou menos 45 anos no mercado. Nós somos uma empresa de origem financeira, então já trabalhamos com contabilidade. Dentro desse grupo de empresas, nós temos a parte de fomento mercantil, cartões marca própria. E como que surgiu a Muri Receita Garantida, né? Hoje que nós chamamos de RG+. Há mais ou menos 10 anos atrás, um dos nossos clientes de administração, ele se viu ali, era um síndico, num problema condominial, que era o quê? Inadimplência aumentada, né? Infelizmente, a inadimplência atinge quase todos os condomínios. E ele já vinha tentando administrativamente, tentou com advogado, tinha ações judiciais, mas não conseguia encontrar um meio termo entre saúde financeira para o condomínio e também, de certa forma, entender o lado do morador, né? E tentar parcelar e tentar também trazer aquele morador para o meio condominial. E aí ele nos informou que ia contratar uma garantidora. O que acontece? Nos pediu para dar uma olhada naquele contrato e falou: Renata, me ajuda, olha aqui, entende comigo se eu estou fazendo uma boa contratação. Naquele momento, o que a gente percebeu? E eu acho que é isso que o mercado também tem, né? Infelizmente, ainda existe um medo muito grande de contratar a administradora. Ele percebeu o quê? Quando a gente foi mostrando, era um contrato travado, era um contrato, se eu não me engano, com multa. Se quisesse sair depois de um tempo, você tinha que devolver todo aquele valor das pessoas que não pagaram. E aí, o que a gente pensou? Como que um condomínio que precisa de uma garantidora, consequentemente, não tem fluxo financeiro nenhum, vai entrar num contrato que, se porventura ele não gostar daquele prestador de serviço, ele vai ter que devolver. Isso é quase que assim impossível, né? Sempre foi meu medo também. Então a gente já começa com o quê? Eu vou começar num contrato que eu entro e não sei quando eu saio. Eu acho que todo contrato tem que ser saudável. Você tem que estar com aquele prestador enquanto ele te entrega uma solução. A gente andou analisando, a cláusula era de, se eu não me engano, de percentual. Então, era um contrato que podia oscilar, cada hora ia ter um valor. Enfim, naquele momento a gente percebeu o quê? Eu preciso achar uma solução para o meu cliente. Mas essa solução que ele está tendo como opção, ela infelizmente vai engessar ele. Hoje ele é síndico, pode ser que depois ele não venha a ser mais. E aquele que contrato seja cobrado fica da travado. responsabilidade, né? Exatamente. É o pior, né? Quando você faz um contrato que é muito engessado, o síndico pode se ver nesse problema. Hoje ele é síndico, depois entra um outro síndico e fala: estou travado em decorrência de uma má opção de um síndico anterior. Perfeito. Então, nesse momento, a gente optou por tentar criar um produto que ele fosse justo. E justo para quem? Justo para o condomínio, justo para o síndico e justo para o morador. Então, nós moldamos esse modelo de receita garantida, que a gente entende que hoje ele ainda é um pouco diferente do que o mercado oferece. Ele é um modelo mais flexível, ele é um modelo que fica muito mais transparente. E aí, há 10 anos atrás, esse foi o nosso pioneiro, nosso cliente inicial. Graças a Deus deu muito certo, ele conseguiu restabelecer o fluxo de caixa. É um contrato aberto, então ele não saiu porque se viu satisfeito com o serviço, ele gosta da metodologia de cobrança. E a gente conseguiu trazer aquilo que a gente se propôs desde o início, que é acho que tem que ter assim, uma parte de trazer saúde financeira para o condomínio, deixar o síndico tranquilo. E lá do outro lado também, enxergar o morador de forma humanizada. Porque a Renata, que é hoje adimplente, estou pagando em dia, posso ter um problema daqui a um mês. Sim, verdade. Então, eu tenho que pensar, se isso acontecer, como vai ser comigo? Então, a gente olha os dois lados ali e conseguiu chegar num modelo de produto para entregar para os síndicos que realmente se encaixe no que ele precisa. E a gente escolheu você como convidado aqui no nosso primeiro episódio, porque a síndico já utiliza, né, a Muri como a receita garantida. Então, aqui nesse podcast, a gente só quer os melhores dos melhores serviços, né? Quer as pessoas que realmente fazem um serviço certo. E o que me encantou muito, porque eu sempre fui muito resistente, né? Principalmente na minha região, você via essa trava forte
das garantidoras, sem eu saber como ia ser. Sabe? Tipo assim, ninguém me falou assim, ó, vou mostrar pra você como vai ser meu serviço, meu trabalho, depois você avalia. E quando a gente tem muitos condomínios numa região, a gente sabe que se a gente errar aqui, todo mundo vai ficar sabendo. Então era um risco grande eu contratar uma garantidora, uma receita garantida, que eu prefiro o nome receita garantida, né? É mais leve. E eu via que todos os contratos tinham muitos riscos para trazer para os meus clientes. Eu ficava muito preocupado com relação a isso. Então eu esbarrava muito, tipo, eu tive implantações que ele virou um cliente seu já também. Mas eu tinha 33% de inadimplência porque não tinha a construtora não entregou os cadastros corretos. Eu entrei com 40 ações judiciais, o oficial não conseguia intimar ninguém. Nossa. Ninguém tava com o endereço certo. Eu saí pedindo para meio mundo, enfim, né? Então, quando a gente foi buscar no mercado, principalmente graças à Elaine do Condomínio com Vantagem, que quando eu vi seu modelo, eu falei, poxa, acho que tá aqui uma pessoa que dá para ser diferente, porque eu não tô amarrado. Porque é isso legal. O legal é você não tá amarrado a ninguém. O legal é você conseguir comprovar. Fica quem quer. Exatamente. Então, nos meus contratos não tem essa história de 2 anos, não tem essa. Fica quem quer. Me quer aqui, então ok, né? Eu sempre falo isso até para funcionários, né? Que às vezes a gente dispensa alguém, apesar que eu não dispenso alguém do escritório desde 2016. Mas antigamente eu falava, não é porque não deu certo aqui que não vai dar certo em outro lugar, né? Então eu ficava ali imaginando como que eu ia fazer isso, aí tinha administradora falando assim, aí pra mim, ela fecha com essa aqui, ó. O condomínio vai receber R$200 a mais. Então, mas R$200 a mais não paga nem o advogado que tá com as ações de execução, porque, né, a gente sabe que vocês vão cuidar daquela parte que não tá executada, porque já tem que pagar no horário de advogado, enfim. Então, tem uma experiência bem legal. E o pessoal, eles têm dúvida com relação, o que eu percebo também, a multa, devolver o dinheiro, mas que vantagem que tem. No meu caso, como síndico profissional, a minha melhor vantagem foi a tranquilidade. É isso que eu ia falar. Minha maior vantagem foi a tranquilidade de que antes, Rose, eu tinha que ficar a par dos acordos, eu tinha que assinar as procurações para execução, obviamente. Isso. Eu recebia muitos pedidos. Né? Tá controlando quem entrou, quantos meses que tá eu recebia pedidos de parcelamento. Então, assim, das 40% das mensagens do meu dia eram pedidos de acordo, que não sou eu que faço, não, né? Eu posso dar o aval, mas era pedido tira juros, tira multa, isso. Então, minha maior vantagem na Receita Garantida foi a tranquilidade. Outro fato importante a gente comentar com o pessoal que está em casa, Alan, é o seguinte, normalmente quando o síndico assume outro condomínio, ele se depara sempre com um problema de inadimplência. Uhum. E o que a gente não consegue como síndico? Realizar as coisas que a gente gostaria de realizar no condomínio. Esse, para mim, é um ganho muito grande. Às vezes, você entra no condomínio e, às vezes, você fica na administração 2 a 3 anos sem realizar nada. Basicamente, pagando conta. Nossa, isso é... Isso é chavão. Então, assim, é mais uma saída para nós síndicos, tá? Para buscar outras alternativas, como a Muri, para você poder mostrar realmente como que você consegue administrar aquele condomínio. Sim. E receber o aval dos moradores. Então, eu acho uma solução bem inteligente. O contrato certinho, né, Rê? Exatamente. Com as coisas bonitas, né? As claras. Não eu acho que é importante isso. Veja que a intenção de uma receita garantida, então vamos falar primeiro em geral, uma receita garantida é o quê? É dar esse tipo de tranquilidade. Eu acho que isso é básico. Um síndico, seja profissional ou não, quando você vai para uma eleição e você se propõe ali a ser síndico, a primeira coisa que vão te perguntar, os moradores, o que você deseja? Quais são as suas perspectivas? Como você vai resolver a inadimplência? Porque tem condomínio que vai essa pergunta na lata. Na lata. A primeira pergunta lá. Mas sabe por que, Alan, que isso acontece? A gente, vamos pensar aqui esse ano. A gente passou um período de pandemia, né? Uhum, os condomínios tentando ao máximo, alguns nem fizeram assembleia, outros fizeram e tentaram segurar a taxa condominial sem aumento, ou ainda com aumento pequeno. O que aconteceu agora no começo desse ano? Veio a inflação, veio, para quem tem terceirização,
o reajuste do sindicato O foi O alto. sindicato foi alto. foi Nossa, alto. o dissídio foi altíssimo Então, esse ano. E aí, vamos colocar que 80% dos condomínios tem uma grande parcela ali das suas despesas com isso. Com isso, verdade. Aí depois que você pega aquela previsão inteira lá, o que acontece? Lá embaixo vem aquele escrito, previsão de inadimplência, 10%. Você acabou de falar que o seu condomínio é 33%. 10% é bastante esperançoso, né? É uma inadimplência até Pequena, regular. Mas eu lá, que estou lá enquanto moradora, vou pensar, poxa, eu vou ter um aumento na minha taxa e eu estou pagando um percentual a Pra quem não mais. paga. Porque o meu Nome- vizinho não paga. E quando receber, e eles perguntam, e quando ele receber do inadimplente? Eu Vou vou ter receber de desconto? volta? As pessoas perguntam isso, vou ter desconto? Na verdade, não. Não. E também, sistematicamente falando, é difícil para você, uma administradora, é difícil para falar assim, então, vocês vão pagar pela inadimplência, aí quem for pagando, nós vamos devolvendo para vocês. Quem pagou, quem não pagou... Então, é difícil o sistema mesmo fazer isso, não teria nem... O sistema não conseguiria e o síndico eu acho que não conseguiria. Não, Veja não. que quando você iniciou, fez lá a previsão, qualquer síndico quando faz a previsão, são intenções de gestão. Então, dentro da previsão, eu vou ter a melhoria da área Kids, eu tenho uma manutenção que eu desejo fazer na quadra. E se, infelizmente, não tem fluxo de caixa para isso, por causa de uma inadimplência, eu pensei em fazer em fevereiro, mas eu não estou recebendo todo mês o que eu Isso, deveria. no meio Então, do eu caminho, não consigo né? fazer em fevereiro. Quando eu vou fazer lá em setembro, o custo do que eu ia fazer mudou. Mudou. Sim. Então, aquilo que eu previ X, talvez fique X e meio, Aconteceu É. comigo, com certeza. não é? Opa! E aí, o que acontece? A nossa intenção, que a gente entende que a metodologia da garantidora, ela pode ajudar um condomínio que tem inadimplência alta, e ela pode ajudar um condomínio que tem inadimplência baixa, é trazendo estabilidade. É isso que Sim, você falou, estabilidade. tranquilidade. Isso. Misturado com uma forma mais tranquila de gestão mesmo, porque o síndico, Alan, como você disse, é muito ruim, né? Toda hora lá mensagem de eu quero parcelar, eu quero tirar juros. Nossa, e aí cada um tem um problema. Existe aquele Sim. inadimplente que ele é inadimplente por negligência? Existe. Existe. Ah, não estou com vontade de pagar. Aquele que anda com carrão, viaja. Mas uma grande parcela não é essa. Eu acho Não que assim, é. esse chama atenção, mas a gente fala É, que esse a chama inadimplência, esse chama atenção. É. Mas a inadimplência ela ainda existe, não tem como, por causa de instabilidade financeira na casa de cada um. Sim. E talvez até E uma a taxa de ausência. juros do condomínio é barata. Então, antes deles deixarem de pagar o condomínio ou outra conta, eles vão deixar de pagar o condomínio. O condomínio sempre Na vai ser hora o do primeiro. aperto. Isso. Porque o condomínio, ele não tem um problema que se eu deixo de pagar água, tem um corte. Uhum. Se eu deixo de pagar meu cartão de crédito, eu vou ter o dobro daquela cobrança É. em questão de meses. Isso. O condomínio, não. E aí, o que acontece? A gente tem que entender também que eu posso estar passando por um problema, o morador, Sim, ou também uma necessidade de reeducação financeira. Então, a garantidora consegue trazer o quê? O condomínio conseguiria parcelar essa dívida em, sei lá, 24 vezes, não. 36 vezes? Pra gente é muito apertado. E até passaria de uma Difícil. gestão. Poderia Sim. ser até Sim, questionado, né? questionado. Sim, passaria de uma gestão. O ideal é aprovar em assembleia, se o síndico tomar uma medida dessa. Mas aí Às nenhum, vezes você você vai estar num embrólio político, né? Ao tomar uma medida dessa. Nossa. Então, o que a garantidora consegue fazer? Ela entrega tranquilidade para o Uhum. síndico, porque o dinheiro está lá 100% na conta. E, ao mesmo tempo, a gente vai enxergar esse lado do morador. A gente, na hora que vai fazer um parcelamento, a gente escuta o morador. O que a gente Sim. faz? Quando que é a sua PLR, se você trabalha numa empresa? Quando que é o seu 13º? Vamos fazer um parcelamento que se encaixe? A gente tenta trazer uma reeducação financeira para Sim, dentro daquela sim, casa. sim. Que é muito importante, não é só receber, né? Porque a gestão hoje do condomínio, ela tem que ser humanizada. Com Tem que certeza. ser dessa forma. Tem que ser... Quem nunca, É. né? Quem nunca já passou por uma dificuldade financeira? Lógico. E o que a gente Quem percebe? Como já fomos ali avaliando outras empresas e tentando trazer para o nosso produto algo que se encaixasse mais com a preocupação do síndico, porque o síndico hoje se preocupa com o financeiro e se preocupa com a gestão das pessoas, dos seres Sim. humanos que estão Uhum. ali. O que a gente percebeu? Quando a gente traz uma forma mais tranquila de cobrança também, o síndico se sente satisfeito, os moradores se sentem satisfeitos. Sim, E lembra lá atrás o que eu falei que a Muri se preocupa com ter um contrato flexível? sim. Então, Sim. nossa preocupação é o quê? Você está conosco, o cliente está conosco porque ele está satisfeito. Se ele estiver insatisfeito, é um aviso prévio e vai É, embora. mas isso se sem chama multa. se garantir também, né? Sim. Então, Eu me preciso, garanto que eu vou fazer um bom Sim, trabalho para eles sim. continuarem comigo. Mas dá muita por isso eu segurança preciso na hora me de assinar o preocupar. contrato. Eu preciso pensar o que o síndico precisa. O que o meu cliente deseja. E eu vou todo tempo pensando. Eu vou dizer que a Muri Atualizando. ela está em constante evolução.
Em um momento, o síndico falou, isso seria legal, aquilo seria legal. A gente tem que ouvir o nosso cliente, Sim. né? Muito legal isso. E a gente traz isso para a nossa forma de trabalho. É por isso que eu sou cliente, entendeu? E a gente escuta. Porque eu tenho horários diferentes, eu faço as coisas na correria, às vezes eu chamo, chego a mandar mensagem de madrugada, falo, eu preciso de um help aqui, que tipo, às vezes eu não tô conseguindo dormir com um problema que a gente tem pra resolver, aí eu mando, aí quando ela vê, ela já me responde. É a flexibilidade, é ouvir mesmo quem usa, quem utiliza Quem tá do lado de o cá, serviço. né? Quem tá do lado de cá, porque a gente ali, ó, só leva porrada, né? E Vocês são vidraça. Isso, e tudo que envolve condomínio são soluções rápidas. Sim. Hoje você decide um assunto, se você esperar 2 a 3 dias, aquilo pode aumentar muito. E às vezes a gente tem que tomar algumas decisões para que aquilo se abafe, né? Se não vira, a gente sabe, né? Tempestade. Vira uma tempestade. Uma tempestade. Então tem que ser tudo muito rápido. Às vezes a gente está em um determinado local, você está resolvendo algum assunto. Um dia que você não responde o morador, no outro dia. E o que eu falo sobre o fato de ser síndico profissional, inclusive, de ter bastante condomínio, a gente tem sempre que assegurar que cada um vai fazer a sua parte. Cada um vai fazer a sua parte. Eu fico muito tranquilo sabendo que hoje os meus colaboradores, eles, naqueles clientes que estão com você, eles não precisam se envolver em acordo, em cobrar, porque às vezes o advogado não responde, o morador vem pra gente, olha, o jurídico do condomínio não me respondeu, a gente vai lá, cobra o jurídico. Isso. Aí vai lá, manda e-mail. Aí vai, pede, o morador quer fazer um acordo, não tá conseguindo falar. O morador manda os prints das mensagens. Então, assim, isso trouxe pra gente, são braços. Fala que o síndico tem braços. Que esses braços precisam ser acionados pra gente poder ter o maior aproveitamento do tempo. Com qualidade, né? Com qualidade. Porque, assim, a gente precisa... Eu costumo dizer assim, condomínio que tem muito problema e muito dinheiro, não tem problema. Não tem problema. Não é verdade? Exatamente. O condomínio que tem muito problema e pouco dinheiro, ele tem muito problema mesmo. Então, assim, a gente precisa se avaliar, enquanto profissional, as soluções que vão trazer mais resultados pra gente. Então, eu falo, condomínio que tá com pouca inadimplência, eu deixo no jurídico que vai resolvendo aquela demanda ali, certo? Condomínio que tem uma inadimplência acentuável, tá fazendo diferença, vamos procurar soluções, apesar que agora eu tô nem querendo os 10% já. Sabe? Porque como a Muri tem taxa fixa, sim, isso é às vezes importante. dá 4, dá 6 reais por unidade, às vezes depende do tamanho do condomínio. E aí eu faço isso na previsão orçamentária lá, eles aprovam na Assembleia, sempre aprovou por unanimidade, né? Graças a Deus as minhas assembleias também são bem tranquilas porque eu sei me posicionar. Mas a gente voltando ao nosso tema aqui, que é um abacaxi. Eu tenho 2 abacaxis para contar, mas a gente vai falar. O primeiro abacaxi, como eu conheci a Muri, né? Que foi meu primeiro abacaxi. Eu fui chamado para ser síndico de um condomínio que estava interditado pela Defesa Civil, né? Por que estava interditado? Porque ele não tinha, como chama? Bits? Não, manutenção. Ele não tinha manutenção. A estrutura perdeu a eficiência. Então ele teria que ser evacuado e escorado. Evacuado do dia para noite. Tipo, o síndico anterior ele pegou, saiu antes que todo mundo, porque ele já sabia, se mudou de madrugada, na segunda-feira chegou a Defesa Civil, ele já tinha ido. Que responsável, né, gente? Aí me chamaram para esse condomínio, aí esse condomínio estava numa administradora que eu não trabalho. Infelizmente, a gente tem que selecionar, falar, olha, para eu poder trabalhar, você tem que rescindir com eles primeiro. Sim. Então, alguém tem que rescindir e depois não contrata. Por quê? Nessa administradora, é outro abacaxi. Eu já tive que retirar documento com a polícia. Nossa. Aí dá jornal, dá 4, 5 viaturas da polícia, eu lá parado, esperando pegar os documentos. Aí vem o oficial de justiça, aí vem a busca e apreensão. Aí fica aquele rolê lá na frente. Eu falei, gente, tô uma pessoa muito da paz. Não vou passar por isso. Na verdade, vocês resolvem com eles primeiro, depois vocês me contratam. Aí o síndico falou assim, então você vai me auxiliar, eu vou te contratar com você não precisa falar com eles. A administradora, você deixa que eu resolvo e me contratou. Aí a minha primeira missão, um boleto de 25 mil reais para cada um. Para cada morador ia dar. Nossa. Parcela única. Parcela única, porque é tudo muito caro. Então, à vista, ele conseguiu ali economizar pelo menos 6, 7 mil reais para cada morador. Que já pesava bastante. Porque pedreiro não parcela. Lógico. Construtora não parcela dessa forma, não né? parcela. E condomínio não tem financiamento. Ainda mais que ali não tinha nenhum bem para dar de garantia, né? Sim. E aí eu falei, não,
falei pra ele, vai, cliente até hoje nosso, né? Não, vamos... Meu e dela, né? Meu Dos dois. enquanto consultor do síndico e da RE enquanto garantidora. Falei, vamos pensar em outra solução para parcelar isso daí. Aí eu comecei os contatos com a Renata, né, através da Elaine que me apresentou. Falei, vamos lá, vou conseguir fazer. Os moradores ficaram satisfeitos, aprovaram a taxa de juros, tudo beleza. As obras estão acontecendo, né? Que Tá bom. terminando, graças a Deus. E assim, no abacaxi lá era, o condomínio precisa de todo aquele dinheiro. Mas não é todo mundo que vai ter 25 mil reais para tirar. Ah, eu tenho aqui agora. Tinha gente na Assembleia que já tinha pago o boleto. Quantas pessoas parcelaram, Rê? Foram duas, eram É. 6, foram duas que parcelaram. Foi até um caso atípico. Duas, 25 mil a gente 25 nunca mil tinha só teve 2 visto. parcelamentos. Nunca tinha visto, né? Não, quando você chegou pra gente com Vem uma pra taxa síndico, de que aqui você só vai ver. Só tem abacaxi. Só tem abacaxi. Só tem abacaxi. Não, foi exatamente, foi um abacaxi. Quando a gente viu isso, a primeira impressão que deu é ninguém vai pagar. É. E tinham pessoas que estavam preocupadas em voltar para sua casa. Eu acho Sim. que tinha uma preocupação muito Sim. grande de, olha, eu não quero ficar num apartamento pagando aluguel, eu quero voltar para minha residência. E dois Porque parcelaram. aluguel para pessoas, aluguel para o jovem, para mim, enquanto jovem, é difícil, eu não gosto. Sim, Mas para aquele cara aposentado que trabalhou a vida inteira e morava ali sem pagar nada, para ele pagar aluguel, mesmo que ele tenha dinheiro, porque você vê que ele tinha dinheiro para pagar os 25 mil reais, Sim. né? É um sacrifício muito grande. Sair da sua casa, é um prédio de gente idosa, né? sim. Então acho que assim, eles não viam a hora de voltar. Exatamente. E aí, aqueles que queriam parcelar, foi tudo muito exposto em assembleia, ficou certinho. E tiveram alguns que parcelaram bem longo. Alguns falaram, não, Rê, acho que 12 vezes, 13 vezes a gente apresenta. 12, apresentou 24, 36. Ah, optei por Tem 36. opção. Tem opção. Tem opção. A diferença de juros é muito E essa pequena. opção o condomínio não compensa. consegue dar. Não, porque Não, senão o tem que acontecer tudo acontece? na hora ali, ó. Lá é muito na hora, principalmente Uhum. nesse caso. Foi um caso de reconstrução estrutural, praticamente, Sim, né? Teve sim. que fazer toda uma manutenção de ordem estrutural muito grande. E aí depois veio uma outra taxa recentemente também, Pra mais ou menos terminar, igual, para é. terminar aquela parte de acabamento. Acaba bem. Porque quanto mais eles começaram a descascar a estrutura, é que nem Aí obra em aparece. casa. É. Pior Começa fica, a né? mexer, vai ficando pior. Aí começaram a ver ferragem corroída, um monte de coisa muito pior do que estava anteriormente. Então Sim. teve outros rateios. Né? Nesse período, o síndico sofreu uma tentativa de assassinato. Roubaram o carro dele dentro do condomínio enquanto ele estava... Roubaram ele junto, né? E entraram no carro dele, ele entrou para pegar o carro, os caras estavam atrás do carro. Você vê o tamanho do trabalho que deu essa obra. Essa obra teve liminar para uma moradora parar de entrar. Ela estava entrando o tempo todo na obra e tirando as escoras, falando que aquilo era da cabeça do síndico. Não Nossa, precisava de reforma. Gente do céu. Como tem Que ele gente estava responsável, mancomunado com a defesa civil para fazer aqui. Olha cada absurdo, né, que a gente tem que escutar, né? Não. Aí, enfim, então teve essa liminar, encontrei a Rê, aí é um abacaxi que não terminou ainda. A Rê entrou no processo, né, Rê, do condomínio lá, pedindo, começou a ver as fotos. Quando ele me apresentou esse abacaxi, a gente foi ver as fotos e ficou bastante assustado. É. Aí ela me ligou e falou assim: Alan, você tem certeza que vai ter como me garantir que o condomínio, que eu vou conseguir receber? Porque Mais a uma garantia é o experiência. bem, a garantia é o bem. É o E ali bem. o bem não valia nada. A garantia Só O terreno ainda tinha uma chance. Mas o Aí eu falei bem- assim, olha aí, os terrenos, ali eu lembro até hoje, os terrenos ali, no último caso, né? Os terrenos, agora a gente ri, mas na época a gente ficou Na nervoso. época, O terreno no último caso ali tem um valor bacana. A região é uma região boa, cada apartamento tem uma média de valor alto ainda, mas o terreno em si vale bastante. Vale o tanto que você vai garantir? Sim, vale. tem que ter segurança. Vale, tem Pra ambas segurança. as Pode partes. ir, pode ir, pode ir. Para ambas as partes. mas eu acho que assim, a gente foi mesmo nessa insegurança de, meu Deus, essa situação foi muito pontual, eu nunca tinha Sim. presenciado algo assim. Mas hoje o que a gente percebe? Foi muito mais tranquilo. Eu Muito. acho que até nessa última assembleia, né, que teve É. mais rateio, que teve que acontecer um novo rateio, Porque eles dos fizeram aí o que acabamentos, aconteceu? Eles eles- fizeram trocar o portão, o sistema de interfone, colocar um sistema de câmera, colocar. Já querem Eles embelezar, já, que é antes de ótimo. mudar, o prédio já tá ficando mas lindo. é o momento, né? É, eu eu acho que falei tem que pra eles, vai aproveitar. ter churrasco de entrega de chaves. Olha Tem que que gostoso. ser re-entrega de chaves. É. O investimento foi alto, então tem que ter uma solução que seja interessante. Essa obra deve ter ficado o quê? Uns 400 mil reais já, né? Ô, Alan, mas como que um síndico
deixa chegar. Eu não vou nem culpar o síndico, porque às vezes o condomínio em si É coparticipativo, né? nunca queriam fazer nada. nunca mesmo. queria fazer Não nada. queriam Aí fazer precisa chegar num grau desse, porque esse caso, gente, é um caso muito sério. nada. É. Sim. Mas eu tenho Estrutural. outro caso que eu recebi uma intimação da Defesa Civil que eu tinha 30 dias para arrumar que a água potável estava com infiltração do esgoto. Eu levei para a sim. Assembleia e ninguém aprovou. Então, gente, tem coisas que o síndico não consegue resolver É. dentro do condomínio porque depende da massa condominial. E às vezes não aprova. Às vezes por investimento e às vezes por também falta Por não de- acreditar na gente. né? por não acreditar. Porque é uma situação como essa, né, Alan? De Uhum. esgoto e água potável. E eles não aprovarem, Não aprovaram. Não aprovaram. Ah, paciência. Deve estar bebendo água com cozinha até hoje. pois é isso Porque que é eu não desagradável. continuei mais lá, né? Eu falei, gente, então vocês vão ter que contratar outra pessoa. Isso aí a gente toma Que uma Deus me livre e decisão. guarde essa defesa civil volta que eu que vou ter que dar a explicação, né? E esse caso aí foi muito importante porque ele foi um divisor de águas, assim, porque antes eu queria ser o herói. Né? Eu falei, eu vou resolver. Aí quando eu entrava no condomínio, eu fazia meu plantão de negociação, negociava, fazia acordo, via com conselho, aprovava em assembleia, fazia o que eu podia para que eles começassem a pagar em dia. E teve o que me chamou muita atenção, que eu falei assim, não, agora eu vou dar esse passo, foi que, gente, não adianta. Cobrança é uma coisa específica. Que a gente não consegue dar conta. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue porque a gente não pode se indispor Ocupa muito tempo com o também, morador. né? Ocupa muito tempo. Então, assim, eu via que eu pegava no pé e eles iam assumir um condomínio que tinha quase 40% De inadimplência? de inadimplência. Altíssimo. Um condomínio muito judiado. Porém, ele tinha 10 funcionários. Então, eu na Assembleia, eu falei assim, pessoal, a gente precisa de quase R$ 200 de aumento para manter o quadro. Vocês já estão devendo INSS já tem 1 ano, vocês estão devendo FGTS, eu informei os moradores dos problemas, né? Uhum. Então, a gente vai precisar resolver, aumentar um pouquinho, reduzir um funcionário todos os meses. Então, a gente reduziu, ficou com 6 colaboradores, reduziu 4, né? E, gente, assim, quando eu falei em assembleia, os moradores acabaram dizendo um para o outro, eu tive um pedido de demissão judicialmente por, como chama aquela? Rescisão indireta. Eu informei que eles estavam atrasados, alguém informou alguém, aí a funcionária entrou com pedido judicial de rescisão indireta porque não estava sendo pago INSS e FGTS dela. Mais um judicial. Dos 4 que a gente dispensou, os 3 entraram com a ação. Sim. Eu passei o ano inteiro, os meus 2 anos lá, eu passei acertando contas. Sabe o quanto o condomínio subiu? R$7. R$7 o condomínio subiu. Eu só passei acertando conta. Eles tinham conta de cancela, protesto de R$31 mil. Só não tirei protesto porque eu não tinha dinheiro mesmo. Porque para tirar um protesto de R$30 mil, acho que dá uns 5, 6 mil, né? Uhum. Eu não tinha, assim, é à vista, né? O cartório não parcela, você dá o dinheiro é à vista do protesto lá. E eu não tinha sido protestado, o protesto estava lá quando eu entrei. Enfim, então fui resolvendo aquilo tudo. Passei 2 anos pagando conta. Não conseguiu entregar, Não, de repente, não, as não melhorias entreguei. que você Entreguei desejava. pouquíssimas melhorias, né? Entreguei pouquíssimas melhorias. As melhorias que a gente consegue, né, Alan? É renegociar Entreguei uma coisa, os contratos, entreguei uma melhorando a coisa qualidade do honesta. serviço. Entreguei uma coisa honesta. Deixei 2 anos sem pagar conta. Bom, os moradores, depois da Assembleia, me massacraram. Tinham Sempre assim. uns perseguidores, né? Não tinha a lei do stalking ainda. Eu tinha um perseguidor que ele ia atrás de mim mesmo o tempo todo, fazia barraco comigo no meio da rua. É que eu respondo. Não abaixa a cabeça, não. Né? Da onde eu vim. Eu ainda tento entender essas situações que a gente se doa E aí, e recebe eu isso em pensei assim, troco. falei assim, gente, vocês têm que entender. Só de parcela de... Eu tô pagando conta. Só quando eu entrei, já tinha uma trabalhista de 24 meses que estava para estourar de uma doença ocupacional. Então era 2 mil dela, 2 mil do outro, 2 mil do outro. Quanto de conta eu paguei? Sim. Todos os meses. Então eu tinha 10 mil por mês só de trabalhista para pagar. De passivo. De só passivo. De Só de coisa que não passivo. era... Só isso. 10 mil reais. O condomínio arrecadava 33 mil. Nossa. Eu tinha que me virar com tudo, com os meus funcionários do meio, enfim. Como que dava conta? Né? A gente aumentou, enxugou as coisas durante 2 anos. Tá, eles me massacraram, falavam e ainda achavam que dava para roubar. Dá. Resumo, falei assim, olha, eu não vou na Assembleia de Reeleição porque eu não quero passar por isso. E eu acho que vocês não precisam de mim.
Vocês precisam se unir, vocês mesmos tomar conta do negócio para vocês terem noção como a coisa funciona. Porque ninguém se candidatou para conselheiro, sabe? Ninguém se candidatou para subsíndico. Para acompanhar todo esse processo. Para ninguém se candidatou, ninguém quis. Eu insistia para as pessoas, eu fiquei lá sozinho. Tá? A função deles é só reclamar, né? Sozinho. Ninguém quer quis, assumir ninguém quis, levava a prestação de conta, fazer reunião, levava a prestação de contas, eles aprovavam tudo, mas queria que fizesse todo mês. Isso. Entendeu? Como se eu tivesse agenda para fazer isso todos os meses. Isso é desgastante. Bom, no resumo desse abacaxi, eu entreguei, não fiz a previsão orçamentária deles do ano que vem, porque eu já tinha acabado de pagar os trabalhistas, já tinha acabado de pagar as contas, e falei assim, olha, pessoal, eu consegui colocar 2 unidades no leilão, avaliou, o dinheiro tá para ser liberado, 2 unidades, né? Estou entregando o condomínio com R$0, não tinha sobrando, Sim. Mas não tinha conta. Pelo menos não tinha passivo. Tinha o parcelamento do INSS que eu tinha feito, que eu tava pagando ainda, mas eram da época deles, não era da minha. Sim. Gente, eu passei um nervoso com isso. E aí eu pensei, falei, bom, né, enfim, fiz a previsão orçamentária, levei, eles aprovaram a minha previsão orçamentária, aumentaram o condomínio em R$20, conseguiram um leilão e eles tinham R$10 mil de conta a menos. Então, em 12 meses, eles tinham R$80 mil em caixa, certo? Aí, quem conseguiu os 80 mil? O síndico novo. Falou que na gestão dele sobrou dinheiro, que na minha... Ah, não, eu não aguentei, gente. Eu registrei um boletim de ocorrência desse tamanho, e mandei 224 cópias. Uma para cada unidade. Que eles vão aprender a falar do jeito certo. Por quê? O leilão não é da minha época. Eu consegui colocar no leilão porque eu precisava mandar os orçamentos do avaliador. E o síndico anterior não tinha feito. Mas quem colocou na justiça não foi nem ele, foi o síndico anterior a ele. Então eu não tirei esse mérito. Esse mérito não era meu, a ação é antiga. Sim. Certo? Eles aprovaram a minha previsão orçamentária. Obviamente ia sobrar mais dinheiro. Tinha 10 mil de conta a menos, sobrou pouco dinheiro ainda. 80 mil no ano sobrou pouco. E veja, Alan, que se você passou todo o seu período trabalhando nessas ações judiciais, você naquela parcela que não tinha de dinheiro do caixa, você ainda estava pagando custas judiciais. Advogado custa, intimação, bloqueio. Exatamente. Tudo isso foi pago no decorrer desse processo, que depois aquele que entrou recebeu tudo. Isso. Então, infelizmente, já não tinha... Acontece. Sobra. Aí é onde eu falei, bom, já fiz essa experiência com a Muri lá, né, nesse prédio. A partir de agora, eu não vou mais ser herói. Tô cansado. Porque depois eles ficam com... Aí eu comecei a reunir meu conselho. Pedia proposta pra reunir meu conselho. Eu falava, gente, tô cansado. Sabe o que vai acontecer? Todas essas ações que eu entrei, o povo vai achar, daqui a uns anos eu não quero continuar, eles vão colher o fruto do meu trabalho. Eu fazia assim. Sim. E agora, quem vai colher o fruto do meu próprio trabalho sou eu. E não vou deixar ninguém colher o fruto do meu trabalho. Porque eu tive que processar esse síndico. Entendeu? Porque, outra coisa, o extrato que ele mandava no grupo era colado. Ele era colado e era só da entrada do... Sabe aquela resgate automático? Sim. Era só a entrada do resgate automático, a saída não tinha. E no extrato da conta mostrava o resgate automático voltando para a conta. Então ele estava mascarando os números. Ninguém sabe se tem 80 mesmo. Sim. Isso é mascarar. Nossa, gente, virou um converseiro. Mas eu mandei para todo mundo. Ele colheu os frutos do meu trabalho. Porque eu estava ali com a mesma quantidade de inadimplente, renegociando as coisas, reclamou dos acordos longos que eu fiz, mas porque eu queria abraçar eles. Eu queria que eles se sentissem ouvidos. Isso. Porque eu realmente via que não era sem vergonhice a falta de pagamento. Era uma coisa financeira. Sim. Uma boa administração. Ele colheu os frutos do meu trabalho, mas eu fiz questão de todo mundo receber a cópia do boletim de ocorrência que eu fiz, que eu escrevi, que eu coloquei a manipulação dos números no extrato, porque os moradores me mandavam, porque muita gente gostava de mim. Eles ficaram mega chateados quando eu não fui na assembleia. Mas eu não tinha condição, porque aquela meia dúzia faz barulho. Muito mais. E aí você não tá acostumado, porque o pessoal de bem fica quieto. Aí na assembleia vota em mim. Só que eu já não queria mais atender aquilo. Eu acordava, via 700 mensagens, já acabava comigo. Ah, porque o síndico, ele... Gente, não falta mais água. Faltava água todo mês, não falta mais água. Mas é porque o que você fez, que é muito mais importante, que é consertar um problema financeiro, Sim. é como se tivesse um buraco sem fim, que você foi lá e recapou e
tapou aquilo, Isso. isso não aparece. Não, Ah, porque no síndico anterior eu devia INSS. Aí vai e faz outro boletim de ocorrência. A dívida do INSS não é da minha época. Caiu no seu colo. Não é da minha época. Aí eu só negociei. Isso que é importante vocês E entenderem. outra coisa, consta em ata essas informações dela. Consta, tem. Mas o morador tem memória curta. Por isso que é importante o síndico conseguir trabalhar no período dele. Pode ser que um síndico venha ser síndico 6 Isso é verdade. anos, 10 Isso. anos. Mas eu acho que quase todos hoje são de 2 anos, né? O resumo. Eu acho que a cada maioria. 2 anos são extremamente valiosos Sim. para uma gestão de Sim. síndico. Porque a gente Seja- tem que se preocupar com o interno, com o financeiro, que ninguém quer saber, Isso. né? Porque muitas vezes nem se importa. Mas deixa a pintura do portão, de repente, Aí depois mediana. aí tem que se preocupar com o que eles veem. Por isso que eu sempre abro a visão deles. Ó, se eu deixar de pagar a conta, o apartamento de vocês pode ir para leilão. A dívida vocês vão ter que pagar. Então vocês têm que tomar cuidado com essas dívidas e tudo mais. Aí eu falei assim, não, mas tinha um condomínio que estava muito inadimplente. Fiz, ó, pessoal, eu mesmo vou colher frutos do meu próprio trabalho. Faz o quê? 6 meses que a gente tá junto nesse condomínio, mais ou menos. Ah, já tô pintando as torres internas. Já fiz um monte de melhoria. Faz 4 anos que eu tô lá. E o condomínio já era pesado pela inadimplência. Já estava acumulando dívida e estava pesado mesmo. E a ação judicial não estava resolvendo. A gente só estava pagando e não estava resolvendo. Aí eu testei eles lá. Aí tinha um outro que eu usei como referência. Falei, gente, nós estamos com 7% de inadimplência na época. Vamos passar para Receita Garantida para a gente não virar que nem aquele outro condomínio que eu estava antes. Porque como são na mesma cidade, você consegue ter referência. Fala, ai, não vamos, então vamos, porque lá aqui pelo menos as coisas já começam certo. Gente, tem um condomínio Minha Casa Minha Vida com 1 ano, ter 60 mil reais no caixa, no período da implantação, onde tudo quebra, onde a construtora falha muito com a gente, algumas, né, no começo e tal. É uma dádiva. Sim. Isso valoriza também. Valoriza. Hoje, quando você vai pensar que você vai comprar um imóvel, quer queira ou não, você quer que todas as áreas de lazer estejam maravilhosas, porque isso vai valorizar a venda, vai agregar valor naquele imóvel. Uhum. E tem alguns compradores que vão querer entender como que está o caixa do condomínio, porque você está me Sim. falando que esse condomínio tem uma taxa de X. Se o caixa estiver horrível, mês que vem pode estar dobrado. Pode estar dobrado. Então, quando você vai vender um imóvel, você é um investidor, não vou é morar uma lá. segurança, né? Você consegue agregar valor, porque o condomínio está, primeiro, muito bem conservado, consequentemente, menos mensagem de WhatsApp para o síndico, Sim. menos reclamação. Sim. E lá do lado financeiro, é isso que vocês Porque falam. eles acham que é nós que fazemos as coisas, né? Tipo, não pintou, não pintou porque eu não quero. Não pintou porque eu não posso fazer isso agora. Sim, Entendeu? sim. Porque a gente não tem esse dinheiro. Então, assim, eu vi uma sucessão de coisas que falou assim, bom, eu acho que pra gente é a melhor opção, né? Enquanto a minha experiência como cliente, né? Não tá amarrado no contrato, tem um contrato seguro, tem um valor fixo, independente, porque tem condomínios que a gente faz até aumenta, teve um que tinha que pagar as câmeras, a mensalidade não aumentou. Né? A mensalidade ela não aumentou. Tá intacto. Então, da garantidora. Então, pra gente gerou uma estabilidade. Isso. E, nossa, uma otimização do tempo de não ter que me envolver. E já não tô mais fazendo aquela figura de herói. Não, agora eu vou resolver a inadimplência desse condomínio. É que eles não são cobrados. Tinha gente que recebeu oficial de justiça na porta e não tava nem aí. Sim. Aí comecei a mandar pra protesto. Gente, Muito complicado. eu passava até 4 horas da manhã fazendo protesto no meu escritório com a minha equipe. Porque tem que fazer 1 por 1. Quando é condomínio, né? Eu fazia 1 por 1, porque eu não aceito o automático no boleto, eu não podia fazer, né? A duplicata tem que ser feito como taxa condominial. Aí você tem que fazer 1 por 1, levar cópia de todas as atas, né? E ainda tem mais um risco, né? Se você hoje tem uma troca, infelizmente, existem condomínios que você consegue manter o controle cadastral perfeito com Sim. documentos super atualizados. Se porventura você se perdeu nisso e Protestei protestou a alguém pessoa errado, errada. cobrado em dobro, o condomínio vai tentar receber Protestou a pessoa errada. e vai ter que pagar o dobro. Isso. Protestou a pessoa errada. Eu tinha muito cuidado nisso, muito cuidado, mas eu cortei um dobrado. Era protesto 1 por 1, sabe? E aí depois o cartório me mandava pagar em cheque. E me dava uma relação de quem tinha pago. Ou depositava o dinheiro na conta. Aí eu tinha que mandar para as administradoras para elas baixarem aquele dado. E o número nunca batia com a data de pagamento, porque o sistema atualiza o valor. E no Sim. cartório não atualiza o valor. Depois que você mandou aquele valor que eles vão cobrar. Sim. Né? Depois disso eles não vão cobrar mais. Aí eu falei, nossa, tô fazendo isso por causa de R$700 em um,
R$ 1.000 no multa. Nunca passou de R$ 1.000 a cobrança do cartório que a gente recebeu. Mas é muito tempo que você Muito está investindo tempo. ali que poderia estar com mais qualidade em outro É, projeto. Outras coisas. porque a gente tava super cansado. Não, vamos mandar pra protesto. E era Copa de muitos documentos, gente. É convenção. É a ata que decidiu o valor do condomínio. Sim, principalmente. Nossa, é muita coisa. E uma convenção de condomínio tem 40, 50 páginas. Uhum. Foi punk. Aí, pelo menos agora, eu tô muito mais tranquilo, muito mais aliviado nessa questão da inadimplência. Sim. Nessa questão do financiamento. Quando a inadimplência tá realmente abalando, gente, tem que ter uma empresa especializada para cuidar, para ligar, para entrar em contato, para o síndico parar de se envolver nisso, né? Sim. E acho que tem que ser também a empresa, ela tem que ajudar naquele que não está pagando, mas tem que ser uma empresa acessível para quem quer pagar em dia também. Sim. Quando a gente vai em assembleia, a gente apoia nas assembleias de aprovação, sempre que o síndico precisa, o que os estão ali presentes são adimplentes, né? Quem vai votar. O que eles perguntam? Tudo bem, Renata, mas e agora? Como vai chegar o boleto? Vocês têm aplicativo? Vocês têm ferramenta? Porque eu não estou devendo e eu não vou dever, mas eu preciso que chegue até mim. E existe aquele medo de Aquela como nós somos uma preocupação. empresa de cobrança, vocês vão deixar de enviar de Só propósito. isso Não. é verdade, isso existe. Eu acho que é muito pelo contrário. A gente tenta desmitificar isso e deixar muito Sim. claro. A nossa ferramenta tem WhatsApp, tem site, tem esse condomínio que opta pelo envio impresso, né? O físico, Sim. coloca nas caixinhas de correio. Hoje em dia, muitos estão tecnológicos por e-mail. Então, a gente tenta fazer o quê? Todos os formatos que o condomínio precisa, a gente vai entregar. Sim. E o morador se sentir tranquilo, né? Porque senão ele tem aquela sensação de insegurança, de eu vou trocar e será que vai ser uma mesma ferramenta? A ferramenta que a gente tenta trazer, né? O Alan conhece, é uma ferramenta condominial que todo mundo acesse. Renata, Sim. mas também o adimplente, ele tem essa preocupação porque ele é um bom pagador. Sim, Quando chega próximo da data, se ele não recebe, ele vai fazer contato com você. Já o inadimplente, ele já não veio para mim, não vou pagar. Não Ele precisa tem- pagar, não chegou. Não chegou para mim, não preciso pagar. Que é um sentimento errado, que a gente sabe que a lei, né? Teve um condomínio que eu até passei para eu pedido de proposta que esse mês acho que eu tenho 9 ou 10 assembleias, né? E era assim, a gente foi na audiência de conciliação, ele tinha 2 unidades. Porque o juiz agora, na execução do título, né, do condomínio, tá querendo fazer audiência de conciliação. Então você imagina como que a minha vida tá, né? a gente faz Tem bastante. dia que então é tem comum. dia que eu falo assim né? Falou, eu posso sair dessa porque eu tenho uma outra em outra vara que começa daqui 1 minuto. Não, pode ir, Alan, porque todo mundo já me conhece, né? Sim. Não, pode ir, tá bom. Falaram, ok, tá, eu concordo com o acordo aí, eu concordo. Aí minha advogada manda assim, nossa, como você tá bonzinho. Tá com pressa. Né? Eu falei, não, eu tô com pressa, porque eu tenho outra numa vara e eu tô com três dispositivos abertos, porque eu tenho 3 tentativas de acordo de condomínio no mesmo momento, né? Sim. Eu fico imaginando quando as coisas voltarem no presencial, né? Como que eu vou fazer pra me dividir dessa forma? E na audiência, a advogada dele falava assim, é um caso daquele empresário que não quer pagar. Tem o dinheiro, né? Ele não recebeu, meu cliente não recebeu os boletos. Ele não recebeu os boletos. Eu falei assim, doutora, não sei nem qual é o seu nome, né? Doutora, a senhora tá mentindo. Desculpa te falar, ele recebeu quando ele tava 4 meses em aberto. Eu mesmo fui avisá-lo. Quando ele tinha, eu tenho todos os comprovantes do sistema que ele visualizou o e-mail e eu mesmo cobrei. Eu Tá. também tenho. ela Então é eu não ótima. aceito. Não vou aceitar essa proposta de acordo. Não dá para eu aceitar. O condomínio tem 20 unidades. É mais de R$ 1.000. Ele tem 2 unidades. Então significa que tem que dividir as contas por 18. Isso pesa muito Sim. Demais. para os moradores. Pesa Ele muito. sozinho é 10%. Pesa muito. Pesava demais, gente. Vocês tinham que ver que horror. Aí ela de novo, a advogada fala: olha, visto que ele não recebeu os boletos, que ele não sabia que ele devia, que ele não sabia. Aí eu falei assim: não, doutora, pelo amor de Deus, de novo essa historinha? Agora não tem acordo nenhum. Ela falou assim: o senhor dá licença que eu tô falando com a sua advogada? Aí eu falei assim: o senhor tá falando com a minha advogada, mas quem manda sou eu. Se eu falar que não vai aceitar o acordo, não vai aceitar. E ponto final. E aí, o que a senhora vai fazer? É comigo que você tem que falar. Porque você usou essa historinha mais uma vez, eu não vou aceitar essa proposta de acordo. Porque eu te falei de novo que você tá mentindo. Aí acabamos tudo, aí veio os veículos pra bloquear, né? Eu adoro essa parte do bloqueio. Porque é bom, quando a pessoa é sem vergonha, né? Olhei os veículos, nossa, um monte de veículos. 12 veículos tinha pro bloqueio. 12 veículos quitados pro bloqueio, E o condomínio não. né? É assim.
E tá, olhei lá, assim, qual que é o carro que vai fazer mais efeito nele? O da mulher. O da esposa, gente, não é por nada, não. Com certeza, é esse carro Aonde que grita mais É o rápido, carro onde né? que grita mais rápido. Esse carro aqui, ó, vale 172 mil. A dívida era tipo 10 mil. Pede bloqueio desse carro aqui. Aí pediu bloqueio, foi lá, falou pro juiz que era um exagero, que a caminhonete valia não sei o quê, não sei o quê, não sei quantas. Mas se ela vale tanto, você não paga o condomínio, então. Simples assim. Só pagar, né? Ah, resumindo, o oficial de justiça foi buscar o carro, ela foi lá, pegou os boletos e começou a pagar. E resolveu. Resolveu. E resolveu. Não precisava chegar Esse nesse estresse ponto. todo, né? Nesse estresse todo. E um condomínio de poucas unidades dessa forma, uma pessoa que deixa de pagar, olha um estrago que causa. Estrago que causa, Sim, porque total. as demais têm que dividir. E é um valor que é caro. Esse inadimplente é diferente do que a gente tinha começado a falar aqui É, no começo. É. Aquele que está com falta de recurso. Que acontece. Que acontece. Mas é que nesse caso a administradora era acostumada a. Eles pagavam sem juros para ela quando alugasse o apartamento. Aí Na entra verdade, eu, não cobro do pode. apartamento. Eu tenho um morador também que ele mora fora do Brasil. Ele deixa juntar, não sei o que, ele paga todo mês com juros, multa tudo direitinho. E à toa, né? Porque eu acho que hoje a ferramenta, a tecnologia permite. A gente tem vários clientes que estão externos, que estão fora, não tem problema. Não tem. Essa eu não fala que entendo você também. falou sobre receber o boleto é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Toda vez que a gente vai, não sei se você já recebeu alguma vez da minha equipe, mas toda vez que a gente vai mudar alguma coisa, a gente cria um roteiro daquela mudança. Então a gente coloca tudo que pode acontecer de errado. Não receber boleto era uma previsão no dia. Reservas do salão de festa, cobrança das reservas do salão de festa, quando fosse. Então, tudo que podia acontecer estava ali. Não aconteceu nada daquilo, né? Que bom. A gente já chegou a dar esse feedback, né? Porque não Sim. sou eu que falo. E aí, tudo que a gente previu, a única coisa que aconteceu foi que a gente não se atentou para uma regra da abertura do boleto. Da criptografia. Não. Da Isso que foi criptografia do legal, boleto. A partir de vocês, até falei com você, né, na É. época, o time de vocês, que realmente tem toda uma estrutura nisso, fizeram um checklist do que foi e nos passou esse feedback que eu acho que é muito positivo e é assim que a gente melhora. Do que deu certo, deu certo, deu certo. E aí eu não lembro o nome, ela estava conversando conosco e falou, a gente não sabia só da criptografia. Eu falei, opa, um comunicado que a gente não soltou ainda, que a gente não criou, então calma aí. Por quê? Com a entrega online, e a gente tem no site, tem no aplicativo, muitos recebem em PDF. A gente sabe hoje em dia os PDFs, Sim. né? Infelizmente, existe um risco aí muito grande de fraude. Então, a gente criou a criptografia, que para abrir aquele PDF tem que colocar, acho que os 4 primeiros dígitos, seja do seu CPF ou CNPJ. Isso. E é importante informar antes, né? Então, vocês montam já um comunicado com todas as regrinhas e a gente fala, de tempos em tempos a gente solta um comunicado lembrando os moradores o dia de vencimento, as regras da taxa, a criptografia. Um mês antes da mudança, a gente pede para ela o envio de um comunicado. Lembra? É um comunicado único. Um resumão. Com todas as informações. WhatsApp, e-mail, horário de atendimento, como abrir o boleto, aplicativo, o que precisa para atualizar seu cadastro. Então a gente já vai trabalhando eles antes para ter certeza que eles vão receber o boleto, que vai estar tudo certo. Aí, a criptografia foi a única parte que a gente não se atentou e que resolveu também em um comunicado. Não é que não se atentou, a gente pediu e enviava para eles, né? Eles mandavam para a gente gente tentava enviar o PDF aberto para eles até resolver. Isso foi assim, foi pouquíssimo. Pouquíssimos. Foi sazonal. Então, tudo que a gente orientou de que poderia acontecer, só isso que não estava previsto, que era a criptografia. Porque a parte de comunicado, porque nesse checklist, que eu acho muito importante essa organização, tinha a assinatura do contrato, a proposta, vai tendo todas as datas ali, o quando eles te enviaram o cadastro dos moradores, quando você enviou o comunicado, como que foi esse disparo de comunicado para os moradores, tudo isso estava bem escrito. Depois, passado disso, a gente já fez mais 3 ou 4, né? Foi. Da criptografia. Nunca mais teve problema. Tá tudo no comunicado. Sempre, o condomínio sempre tem um detalhe que foge, Um a gente tem detalhe. que resgatar. Mas eu acho que agrega, Mas né? não era um Cada problema. feedback, Não foi um isso problema tudo. assim. Não foi um problema ruim. Porque faz quem parte. abria pelo aplicativo não tinha o. Não, é quem Era recebia por por e-mail. e-mail. Porque É. o que acontece? O aplicativo, dentro do aplicativo, ele vai lá puxar no próprio banco. Então, o risco de uma fraude é muito menor. É muito menor. Mas dentro do e-mail, isso tem sido muito recorrente. Muito. Lá dentro mesmo da Muri, a gente percebeu isso acontece, mesmo com criptografia, e claro, infelizmente.
a gente percebe isso. Então, a gente vai tentando meio que de todos os lados. O que a gente está percebendo que está acontecendo e o que a tecnologia pode nos apoiar. Sim. Então, a gente criou a criptografia para isso, para colaborar. E como roda, funciona, alguém tem que levantar e falar, opa, o que é isso? Eu não estou entendendo, não fui bem orientado. Natural. Então, vamos criar um comunicado dedicado para isso. E muito importante falar que no final de toda mudança, independente de qual seja, a gente faz uma pesquisa para saber dos moradores como foi essa mudança. Até porque para a gente melhorar tanto os nossos procedimentos internos. Gente, porque, ó, um medo que eu tenho muito no mercado, que eu já vi acontecer muito. As pessoas não se atualizam, não se modernizam, as pessoas não andam conforme as coisas vão andando e elas vão ficando para trás, elas vão sendo massacradas. Sim. Eu sei porque isso aconteceu comigo na minha cidade. Eu cheguei e tirei muito condomínio de muita gente que já estava antiga no mercado, sem querer tirar. Não fui bater nos clientes dele, eles que vieram na minha porta, porque eu tinha mais ferramentas a oferecer. Então eu sempre fiquei com esse medo, né, de não se atualizar, de não se modernizar. Então por isso que a minha equipe cria todos esses procedimentos para garantir que isso é uma modernidade. E no final de cada implantação, cada sistema novo, a gente passa uma pesquisa que leva em consideração a opinião de todos, dos adimplentes, dos inadimplentes também. E faz com que você melhore. Isso, próximo, e essa né? pesquisa é para o prestador de serviço, né? Tipo, ó, o pessoal avaliou Vamos essa nota melhorar tal nisso. e o problema foi esse, né? Dito foi esse, e tanto para o escritório como conduziu aquele procedimento. E eu não me lembro exatamente, mas vocês tiraram quase 9, né? Foi 8.9, 8 ponto alguma coisa. A nota foi excelente, porque só não gostou quem tava devendo porque queria, porque tinha um juros maior, né? Ah, eu tenho que pagar um honorário, mas o honorário do advogado deles, nesse caso não mudou muito, porque o honorário do advogado no contrato já era esse valor. Na verdade, só teve... Muitas vezes, o advogado já cobra mesmo os encargos de cobrança que nós cobramos. Só que não tem a garantia do valor na conta do condomínio. Isso. E, Alan, isso que você falou é bem legal, porque quando você falou, a gente está fazendo uma pesquisa e tudo mais, eu falei, poxa, legal, isso é muito importante. É uma forma da gente receber esse feedback. Isso, e, ao mesmo tempo, veio assim, satisfação. eu sou uma empresa de cobrança. Não tem como o feedback ser positivo. A gente tem que pensar que as pessoas de bom senso, elas vão votar. Então, aí quando veio o resultado, nossa, isso para a nossa equipe também foi muito satisfatório, porque deixa elas mais estimuladas, né? Sim, lógico, estão fazendo um bom trabalho. É isso que é importante. Condomínio ainda... Eu pensei isso, falei, gente, será que a gente faz a pesquisa? Porque a gente fez da instalação das câmeras, do sistema de acesso, dos funcionários, dos colaboradores. E assim, eu vejo que ali o pessoal, às vezes, né, uma empresa de cobrança, será que eles... E por incrível que pareça, as avaliações sempre foram boas. E isso é um feedback muito, muito legal pra gente e também vai de encontro àquilo que a gente falou. Um contrato, quando não é travado, traz para a empresa essa necessidade de ser bom, de fazer mais, de entregar alguma coisa para o cliente. Não é simplesmente... A gente tem que tirar essa fama que a garantidora tem que entregar para o cliente tão somente o dinheiro. Não. A garantidora tem que entregar para o cliente o dinheiro, a tranquilidade, isso é essencial, e tem que entregar também qualidade. Qualidade, se a gente está falando de um condomínio que tenha 400 unidades, então eu tenho que entregar qualidade para 400 unidades. Sim. Perfeito. Os inadimplentes elogiaram as condições de pagamento. As condições de pagamento deu para começar a acertar a minha vida. Bom. Isso que é importante, porque o Mas condomínio esse é o bom pagador. O do bom senso. É aquele do bom senso que a gente fala. Aquela pessoa que quer pagar um pouco mais prolongado esse pagamento do que o condomínio pode receber no ato, né, Alan? É verdade. Porque o síndico também tem suas limitações, né? Com certeza. Isso é aquilo que ele falou, deixar para uma próxima gestão. Ou, às vezes, você ser penalizado dentro de uma assembleia, porque você vai parcelar. Porque eu passei por uma situação, ó. Eu entrei num condomínio falido. Aí, quando você inicia uma negociação, você tende a parcelar mais. Eu, particularmente, não gosto de passar de 10 parcelas, 12, assim, no máximo. Mas o conselho quis parcelar para aquele condomínio que achava que ele iria pagar. Pela nossa experiência, a gente sabe que não, né, Alan? Parcelaram para ele quase 60 vezes. Aí eu pensei comigo assim, vou falar uma coisinha aqui, né, Alan? Eu quero que ele assine a confissão de dívida. Para o síndico é isso, gente. É a confissão de dívida que ele está devendo. Ele assinou, gente, ele não pagou 8 parcelas.
Então, é assim, a gente tem experiência, mas o conselho quer fazer uma média com os E condôminos. não escuta, que é a E não voz da escuta experiência. a que voz da é- experiência. Então, a gente, para não passar mais por isso, contrata uma garantidora. Porque assim ele parcela mais vezes com a garantidora e a gente Não, a tem a previsão receita. orçamentária sai na risca, Sai você na não tem risca, aquela surpresa, você todo nada. mês você vai trabalhar. Quando o contrato é bom, todo mês você trabalha bem com Bem. aquilo lá. Faz o que você programou na sua previsão orçamentária e toca a sua vida e mostra para que, né, aquele objetivo que você fechou lá atrás dentro do condomínio. Agora, quando você tem essas situações, você foge. Às vezes você faz mais que uma assembleia no ano. Pessoal, ó, sabe aquele dinheiro que a gente fez a previsão lá? Não vai deu. dar. É. Não deu. Comum, Chama né? de novo. Isso acontece muito em taxa extra, não É. necessariamente na previsão. Isso. Porque, assim, Taxa extra. é interessante que vocês conseguem a garantia de tudo. É isso que é legal. Sim. Então, a gente tem condomínio fazendo obras enormes, né? Isso. E aí tem a tranquilidade, porque isso acontece muito. Se eu esperei um pouquinho para fazer, olha, eu previ aqui 6 parcelas de X reais por mês e vou fazer a academia. Esperei 3 meses porque não recebia 6 parcelas, eu recebi 70%. Falta 30%. Isso. Aí não consigo negociar a compra dos equipamentos, É. né? Ou ainda negocio, mas se eu quiser parcelar, não tenho desconto. Então, quando você consegue fazer de imediato, é muito mais tranquilo. Sim. E dentro da sua gestão, isso que você falou é legal, né? Sim, De eu conseguir tive um fazer dentro do seu condomínio período. que ele fez garagem para todo mundo rateou, aprovou, dava R$ 80 por mês para cada apartamento, num boleto separado, acho que foram 18 parcelas. Só que a parcela da vaga de garagem era 11 mil todos os meses, estavam arrecadando 7 mil reais Não tem, a Quem para conta não pagar. bate. Nossa, eles Não assim bate, gente. ficaram. fecha. Eu Então é bom consegui frisar. resolver. Só que também eu fazia comunicado todo mês para eles não esquecerem. Gente, a Isso. dívida do INSS não é minha. Vocês têm que ter paciência. Eles tiveram paciência. 4 anos de paciência. Até eu conseguir quitar todas aquelas Perfeito. contas. Porque pagavam água em atraso, energia em atraso, gás em atraso. E dependendo da empresa de gás, os juros é um absurdo. Chega a ser um cartão de 20%. crédito. Né? E ainda manda para protesto, você tem que tirar o protesto. Então eles estavam assim numa enrolação, sabe? Eu consegui resolver, mas eles tiveram paciência. Só que isso quase afundou o condomínio, porque os funcionários não recebiam salário. Aí quando eu assumi, eu peguei o boleto no dia 1º e dava nos carros. Você não pode adiantar, eu consegui pagar a folha de sempre tem pagamento. aquele que nos Você não pode ajuda. adiantar, você não pode Já adiantar, eu já saía. Conheço condôminos que pedindo. nos ajudam muito. Então É. é bom a gente frisar aqui, Alan, que a Muri não faz só a garantia da tua taxa condominial do mês. Ela Faz garante também total. total, das obras, se você quer fazer uma obra, um rateio extra, né? A Renata só me socorre só. Toda vez, Renata. Então, gente, é muito Tô dando especial. conta disso aqui, você não quer? Não, vamos, me ajuda aqui, eu não consigo me envolver nessa cobrança. Fazer plantão de negociação sábado, domingo com o escritório aberto. E o tempo que você gasta, né? Não negociava quase nada, a maioria dos que negociavam ali não pagavam a primeira É parcela. frustrante, né? É frustrante, Demais. sabe? Mas a gente gosta disso. A gente fala que não gostamos de ser uma empresa que simplesmente entrega uma solução. É interessante a gente participar. Então, Sim, quando ela fala, sim. Renata me socorre, o que eu quero que seja isso. Isso. A RG Mais tem que ser uma empresa que o síndico, eu estou pensando em fazer isso. Eu vou conversar com a administradora, eles vão pensar estrategicamente financeiro, e eu falo, chama a Muri. Deixa a gente pensar junto. Porque são 3 cabeças ali pensando, pelo menos. A gente apresenta toda. Nesse caso dessa obrinha da morte, é que a cidade conheceu a obrinha como obrinha da morte. Passou Que é aquele 17. condomínio que você Passou, tava que tava comentando? caindo. Passou 17 engenheiros na obra, ninguém ficou. Meu Deus. Ninguém queria ficar. A gente leva até as condições, né, real? Dá pra fazer assim, o pagamento assim, lembra? Pra gente tentar explicar e deixar transparente, Leva pra eles bonitinho. leva para entender o que não pagar em dia, o que vai acontecer. Quais são suas possibilidades? Não é o que a gente está vendendo aqui que não vai ser entregue. A gente levou uma planilha nesse, né? Sim. Exibiu uma planilha com as opções de vocês, como que ia ficar pra quem quisesse. Foi muito legal, muito legal. Para ter transparência, eu acho importante. Para o morador que vier falar, levantar aquela plaquinha, seja a forma de votação, sentir, eu estou tranquilo com a opção que eu estou realizando, né? Sim. O síndico apresenta, eu acho que essa é a função do síndico, e se vai ser apresentado e aprovado em assembleia, tem que ter transparência. Sim. Então a gente fez simulações, né? Literalmente. E o mais legal, né? O pé que tá a obra hoje, né? Que Graças tudo que a vocês Deus. programaram Graças a aconteceu. Deus. Os moradores Mesmo. estão satisfeitos. Tanto é que fora os 25 mil de boleto, já tem um novo rateio, estão Tem. pagando, né? Então isso é assim, uma prova que foi feito um bom trabalho por você
como síndico e como a Muri. Eu sou só auxiliar do síndico, sou consultor do síndico. Isso. Síndico sofreu um Parece que todo atentado lá, quase morreu, coitado. Quebraram toda a Nossa. boca dele, a arma falhou, ele conseguiu pegar uma telha, um tijolo e jogar no Nossa moço. Senhora. Quando mas- isso vai acabar, A né? intenção é que isso não aconteça, né? Consiga deixar todo mundo É. tranquilo. Agora Mas assim, ele confiou em você Sim, foi deu uma tudo missão. certo. e deu certo. Ai, tem tudo dado certo, graças a Deus. Graças Nossa, a não tô Deus, mais até com aquela cons- problemaiada que eu tinha antes, porque, Isso. gente, assim, Com respeito às quando a famílias, gente chega né? num certo nível na profissão, o pessoal chama a gente muito para resolver problema, Sim. né? Para dar um abacaxi pra gente. Então, eu tô conseguindo resolver vários abacaxis. Passando a bola, cada um no seu quadrado. Cada um Você no seu fica com quadrado. isso, você fica com isso. Administrador aqui, garantidor aqui, eu tô conseguindo dinheiro, as coisas estão conseguindo andar. Então, eu tive um condomínio que ele ficou anos e anos sem nada. Hoje ele já tá colocando câmeras, já tá melhorando a convivência dos moradores, tá pintando vaga de garagem, porque hoje o dinheiro tá 100% entrando ali. Aplicado no Porque é condomínio. 100% que desconta uma tarifa de boleto de R$2, né? E naquele caso eles pagam R$4 por unidade. Então sai R$1.000 de desconto. Então eu recebo 100% do que eu estava programado. Sim. Então, eles estão vendo a melhoria, estão adorando e é isso que importa. Você leva uma solução diferente. Porque aí quando eu falei que a gente sempre tem que ser pioneiro, é levar a solução diferente. Então, às vezes tem a garantidora que chega para mim e fala assim, eu faço 2,5% para você da taxa. Mas não vai trazer a segurança que eu quero que traga para mim. Entendeu? Contratualmente. Então, você chega lá com uma proposta e fala, não vou combater a inadimplência, vou garantir a inadimplência e eles vão se virar com a empresa para negociar. Nossa, isso já tá assim, o pessoal tá amando. Amando. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer, que nem esse nova implantação que eu peguei, eles querem também fazer a vaga de garagem para todo mundo. Né? Todo mundo pagar ali. Já conversei com a construtora, fala, dá uma segurada em 2 meses, depois pode fazer. Ótimo, porque pelo menos se eles garantirem isso também, a gente tá tranquilo com relação a essas cobranças, né? Sim. Então, para mim, vai ser ótimo, porque eu não vou precisar chamar a Assembleia e falar, era 11, tá arrecadando só 7. Nós vamos ter que ratear esse valor. Porque eu sempre uso bem didaticamente. Lá nas minhas assembleias eu falo assim, galera, nós somos em 3 aqui, ó. Eu, ela e ela. Nós vamos comprar uma coisa de R$300, cada um dá 100. Isso. Esse mês ela não dá. E aí? Ou eu ou ela damos 50 a mais, ou não compra. Isso. Aí o mês que vem eu também não dou. Ou ela dá R$300, ou não compra. Exatamente. Isso. Entendeu? É bem simples. Eles passaram a entender essa forma de explicar. Então eu falo que a gente tem que ser, né, pioneiro trazendo essas soluções para se manter no mercado. Porque o nosso mercado é um mercado caro. E só se mantém quem vai inovando, tendo novas ideias, trazendo Se mais atualizando. convivência, trazendo mais coisas boas para o morador. Porque eu demorei muito para entender que o nosso cargo é político. E eles gostam também de ver as coisas sendo feitas. Demais. Mas eu também gosto de ver as contas do condomínio organizado, porque só eu sei como é difícil. Né? Porque é um misto, né? O seu cargo, enquanto um momento de uma assembleia ou ainda satisfação, ele é político. Sim. Mas a sua responsabilidade civil e criminal, ela está Nossa, envolvida pelo amor todo de um Deus, financeiro por todo trás. um financeiro. Então, se você síndico fica 10 anos, maravilhoso. Sim. Ainda que você fique ou não, você não quer em momento nenhum que alguém puxe uma conta de 5 anos atrás e fale, olha o tamanho do problema. Verdade, tem razão. Então, é muito preocupante isso. E eu acho que é importante o síndico pensar, né? É Também. importante o síndico se preocupar com essa... Tem forma. clientes desse que eu já peguei, que eu mesmo pago para tirar os protestos, mesmo não sendo meu. Entendeu? Depois eu mando lá pro síndico me reembolsar. Eu já tive que cobrar judicialmente, porque eu tinha pago coisas do meu bolso. Tudo para entregar uma coisa assim, sabe? Mais transparente. Eu paguei na hora da minha época, eu paguei para ajudar vocês. Isso. Eu já fiz muito disso. Já tirei dinheiro meu para fazer folha de pagamento, de 13º que não tinha, de síndico. Porque normalmente quando o cara entrega na raiva, ele quer limpar tudo, né? Eu fui consultor de um síndico uma vez, que ele falou assim, antes de eu entregar todo aquele dinheiro eu vou gastar. Eu falei assim, eu vou rescindir com você porque eu não posso participar disso. Todo o dinheiro ele gastou. Deixou o condomínio assim, sabe? Saiu fazendo um monte de coisa. Eu entendo o lado dele porque, assim, não de gastar desonestamente. Sim. De gastar... O caixa. o caixa, porque o conselho proibia ele de fazer tudo, até recarga de extintor. Nossa, gente. E arrumava rolo se ele fazia. Não. Então o condomínio tava sem recarga de extintor, sem AVCB. Então antes dele sair, ele Era saiu, responsabilidade ele saiu dele. consertando tudo isso. Ele deixou redondo. Deixou redondo. E Porque consequentemente acabou com o dinheiro. Eu falei, então,
Meu amigo, Errado não está. eles não tinham esse dinheiro. Esse dinheiro tava a manutenção deixando, mas por quê? Quem se candidatou contra ele? O conselheiro, que mais impedia ele De de fazer as coisas. E não pode, né? Aí na Assembleia eu falei, bom, Responsabilidade ó, vocês aqui, ele fica batendo no pé, reclama da conta de um telefone de R$ 49,90 da portaria de vocês, é só ficar sem. Só cancelar. Ele reclama disso. Comecei a pontuar e não deixa. Tinha 23 itens para fazer no condomínio. 23 itens que não estavam sendo feitos. Inclusive, a conta de água estava vindo, tipo, R$ 8.000 por mês, a água era individual. Eles estavam com vazamento. E ele não deixava a gente consertar o vazamento. A gente ia contratar alguém para ver se tinha vazamento ou não. E aquilo foi caindo no débito em conta. Então, ajudou também a acabar com o dinheiro. Eu não ajudei ele nesse período. Falei, não vou poder te ajudar nisso. Isso. Porque eu acho meio estranho essas palavras, sabe? Não, eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Eu vou entregar redondo. Aquele dinheiro foi eu que juntei. Eu vou entregar ele redondo e ele começa da época dele. Falei, não concordo, mas entendo você, que muita coisa você era obrigado a fazer e não fez. Isso. E ficou travado. Mas é um dinheiro mal gasto, né? Ele apagando não fogo, deixava, total. gente. Total. Tinha um proprietário com 10 apartamentos. Ele devia mais de R$ 150 mil de condomínio. Faltava 3 meses para caducar a dívida. Ele não deixava ingressar com a ação judicial. Isso também é importante, né, gente? Fica na gestão do síndico. A Fica a prescrição. responsabilidade. E se porventura prescreve, quem paga? Então, Eu Então já é paguei. mais uma... Agora você- Eu já tive que pagar já. você pegar como ele comentou. Mas eu um cobrei de síndico. escritório jurídico, porque eu assinei um contrato com o jurídico. Prescreveu. Eles tinham aquela consciência. Eu paguei, mas eu cobrei deles também. Porque eu falei, não, eu tinha um contrato com vocês. Era pra vocês cuidarem dessas prescrições, não era isso? Porque se eu tenho meus braços, eles que têm que cuidar disso. Com A certeza. engrenagem toda tem que funcionar. Tem que Cada funcionar. um no seu quadrado. E se essa engrenagem falhar, é só o síndico que vai pagar. Só. Primeiro é só o síndico. Só o Depois ele síndico. cobra de quem apurar as responsabilidades. Isso. Mas primeiro é ele que paga, né? Mas também tem uma posição aí, né, Alan? O síndico, se deixar um conselheiro, não deixar ele fazer a recarga do extintor, tem a Porque responsabilidade. fazer motim. Não tem como, gente. O síndico É. tem sua responsabilidade Fazia. mínima para o condomínio funcionar. A mínima. Deixar de não ter o telefone, Tudo bem. tudo bem. Mas os Mas moradores não os queriam itens de ficar sem. segurança, elevador, extintor, seguro, Não. isso o síndico não pode abrir mão, gente. Entre outros detalhes também. Não pode. Isso é o mínimo. É isso aí. Mas tem ainda síndicos que ainda ficam ouvindo esse tipo de conselheiro. Não pode, porque Não é ouvida, é que o cara incomodava. incomodava. Mas acho que os moradores... Levantava lebre. A gente percebe, mas isso está mudando. Tanto é que os eu moradores acho. elegeram o conselheiro. Aí virou Elegeram. vidraça. Olha aí. Mas a situação muda quando você Muda, vira totalmente. E aí, a ponto primeira de- coisa, não, eu não gosto desse síndico, ele não mora aqui. Conselheiro mudou, começou a ganhar um pouquinho melhor, já mudou para uma casa. Como mudou de profissão, já passou a ser síndico, Síndico. já mudou para uma casa. Não mora mais no mesmo condomínio. Então, tomara que ele passe por tudo o que o outro E vai passou. passar, vai passar. Mas eu acho que a pandemia tem trazido um pouco mais os moradores, não sei, a gente percebe É. isso lá nos atendimentos. Tem trazido um pouco mais os moradores a entender a necessidade de um cuidado do condomínio, De de alguém mais entender que não é fácil ser profissional, né? síndico, que é Não. difícil. É. E sim, quando é alguém de fora, profissional, existe você consegue trazer mais neutralidade naquele tratamento, mas não né? tá- Na gestão de conflitos, Com que é muito certeza. difícil. A gente percebeu que parece que os moradores estão se conscientizando um pouco mais. Os Essa é a problemas de intenção. conflito nos meus condomínios, a maioria são causados por mim mesmo. É que eu sou briguento. Mas a Tadinho, maioria... brincadeira. É brincadeirinha. Hum. Eu me Maioria- considero mais apaziguador mesmo. Mas a pandemia acho que veio para trazer um pouco esse pessoal mais para Traz mais ver a cobrança realidade. e mais conscientização. E mais cobrança. Com certeza. Home office traz muita cobrança. E inadimplência, gente, o que é o abacaxi para você, Rê? De inadimplência, Vamos ver, porque no final do ano a gente vai ter o troféu abacaxi, né? Isso. Então vamos ver quais são as melhores Respostas, né? respostas. eu acho que o problema da inadimplência é realmente a falta de pagamento de saúde financeira e transparência. Eu acho que, porque qualquer coisa que vocês venham contratar, qualquer solução, qualquer braço que o condomínio use para tratar a inadimplência, se não tiver transparência e se ficar mais caro Uhum, para o morador, não compensa. isso é verdade. Então tem que ser justo e tem que ter transparência. Eu acho que... Se não, vira um abacaxi, né? É a abacaxi da inadimplência para você. O que é abacaxi? Abacaxi da inadimplência. Da inadimplência
Eu acho que, lógico, a transparência também, mas eu acho assim, principalmente aquele morador que ele tem como colaborar com a administração, mas ele não o faz, Uhum. que é o papel dele, entendeu? É só ele cumprir o papelzinho dele. Só ele cumpre. Só É ele só cumprir. isso, só cumpre seu Só papel. cumpre seu papel. Afinal de contas, quando você, que é um mal do brasileiro, né? Você vai morar no condomínio, você não sabe ou não quer saber que você tem que cumprir regras. É. Já começa por aí. Mais direito, mais deveres do que direito. Isso. Então já começa o primeiro abacaxi aí. Você tem que ver que quando você vai dividir um coletivo, você não pode fazer muita coisa a partir daquela soleira da porta. É. Então, para mim, isso é o maior abacaxi. Pra mim, o Que maior pensa? abacaxi é o morador que deve quer fazer churrasco no salão de É esse sem festa. noção.com. Que deve vai viajar, que tá sempre de Posta carrão. nas redes sociais, né? Pra mim esse é o pior. Luxando. Pra mim esse é um abacaxi do maior mesmo. Pra mim, Luxando. é. Esse irrita muito. Esse irrita. Esse me irrita. Porque normalmente eles são os mais Irônicos. irônicos, né? Irônicos é a palavra. E ele aborda o outro na área comum. Ah, eu não pago mesmo. Ele fala bem assim. Eu não pago eu não mesmo. pago mesmo, eu Não dá pago. nada. Ah, não dá nada pra mim. Porque é meu único apartamento, ninguém pode tirar, é meu bem de família. Nossa, já tem ouvi um... tanto Acaba isso. disseminando uma cultura Nossa. que vai conquistando Isso. outros não pagadores, Isso. né? Isso. Eu já escutei tanto isso do bem de família, isso me irrita tanto. Uma vez eu fiz um comunicado desenhando. Desenhando mesmo. Tipo o organograma que chama. Desenhando. Que não paga. Tá. A lei do bem de família. A lei do imóvel é das dívidas que ele detém. Aí vou desenhando. Aí, mas tá financiado, não vai pra leilão. Vai sim. Vai. Quita-se o banco, aí eu desenhei tudo assim. Isso é Eu perfeito. mandei um desenho pros moradores. Eu falei, quero ver agora vocês não entender. Continuar disseminando essa cultura de que é bem de família, é minha casa, minha vida, não vai. E, sinceramente, eu tive essa semana passada, três reintegração de posse de condomínio Parifar. Três. Da Caixa reintegrando a posse por falta de pagamento de um imóvel popular. Porque ela ainda é a proprietária, né? Sim. Ela é arrendatária. 3. Olha aí. Então pode perder, sim, né? Mas tem que tirar esse mito. Mas é frustrante, né? Você tem que desenhar, tem que escrever algo que, na verdade, deveria vir de princípio do morador se preocupar com aquilo que é dele. Sim, isso Sim. mesmo. Não só não quero pagar ou não vou perder, mas toda vez que eu não pago, o que o condomínio está deixando de ganhar, o que o condomínio está deixando de fazer. De fazer de melhoria. A gente ou para de olhar para o manutenção. próprio umbigo e começa a olhar para todos. Sim. Quando eu não pago, a pintura não é realizada, Isso. a manutenção não é realizada. Meu Pode bem ser não- mais precária, Meu bem não vai ser vendido valorizado. valorizado. Então eu acho que é parar um Esse pouquinho. coletivo, quem vai morar em condomínio, que não tem essa visão. É. E eu penso todo dia, Alan, o que eu posso fazer para melhorar essa visão do morador? Verdade. Eu penso, e não tem resposta. É um trabalho de formiguinha, Um né? trabalho de É formiguinha. de realmente diariamente Você consegue- conseguindo com as benfeitorias, conseguindo com, Isso. seja consertando caixa, resolvendo um Isso. abacaxi, ou ainda com pequenos processos ali que tragam satisfação, informar e explicar. Sim. Isso só acontece porque todo mundo tá junto. É o mesmo barco, né? Isso. Total. Uns com o remo quebrado. Essa é No boa. mesmo barco, mas um tá Uns com o com remo remo. quebrado. Isso aqui não Com arruma remo. teu remo, não, porque esses dias, por conta da política, teve um comentário em um condomínio, né? A moradora falou assim: gente, no final das contas, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Aí o outro falou assim: então você prepara teu remo aí, porque o meu já tá calejado de tanto te empurrar. É Eu uma achei realidade. cômico, eu falei, não. Quando eles têm cada surpresas pra gente, né? Guardei essa, realmente. E foi assim, é isso mesmo, é aliado do síndico, esses braços que eu sempre costumo dizer, é inovação, você chega trazendo mais resultado, Mas tá novidades do setor. e assim, você traz realmente, eu percebo dos contratos da Garantidoras, tem razão, porque nenhum contrato era aprovado pelo meu jurídico, porque como o meu escritório ele tem uma certa forma, né, ele é um pouquinho grande, então tudo ali eu tenho procedimentos para que eu evite de errar ao máximo. Sim. O erro pode ser uma consequência? Pode, mas eu preciso evitar de errar. Então, o meu jurídico tinha que aprovar esses contratos. Nunca aprovou nenhum contrato.
A gente aprovou quando o da Muri veio, a gente pediu as mudançazinhas e aprovou o contrato para assinar, para salvar a gente aí, graças a Deus, tem gerado muito resultado e tem muito condomínio satisfeito. E é isso, não dou mais uma de herói, não. Pessoal, quem São quiser. fases, né, Alan? Dá aquele São herói, fases. não, vou resolver inadimplência. Não resolve. O cara, quando é sem vergonha, não quer pagar, ele precisa de alguém de fora cobrando, Isso. né? Não é o síndico que Não. vai. Porque você se predispõe, você se coloca É. um fim de semana, vamos negociar, vamos Nossa, parcelar, eu já joga em fiz tudo assembleia. à noite. Mas eles não valorizam. À noite, final de semana, plantão de negociação. Não Já perdi valorizam. as contas, quantas vezes fez para você convocar aí 30 condomínios e conseguir receber 3, 4 mil reais. Não dá 100 reais cada um. Se os você fizer a acordos. conta, não funciona. Não funciona. Já fiz acordo dentro de condomínio, plantão de negociação, ocupava muito tempo e trazia menos resultado. Esse resultado de garantir, porque até eu percebo, né? Síndicos contratam lá um advogado de 3 mil reais, mas ele vai trabalhar ali na inadimplência. Aí faz as contas, contratar a garantidora dá 1.800. Eu preferia contratar a garantidora, porque eu tenho certeza que o resto do dinheiro vai entrar. Não pagar, sair Risco mais nosso, 3 né? mil, sair mais 3 mil, para eu não saber quanto que eu vou receber. Porque não tem como a gente fazer essa conta, né? Sim. Saber quanto eu vou receber. Agora na garantidora tem como. Eu vou Tem. receber todo mês, eu vou pagar X, menos do que eu pagaria para um advogado. Tô falando, existem casos e casos, tá? Não tô generalizando. Mas eu Isso. conheci um caso assim que eu pensei, usa a cabeça. Você vai. De quem tá pagando, você vai tirar mais 3 mil reais para pagar um advogado. Sim. Usa a cabeça, faz as contas. Na garantidora, você vai ter a garantia que você vai receber e vai economizar 1.200 reais. Sim. Não tem nexo, né? Porque, tipo, sabe, na inadimplência. Todo condomínio tem que ser avaliado. Tem que ser né? avaliado. Tem que ser avaliado. Não, tem os jurídicos que dão conta do recado. Tem excelentes advogados que trabalham para o escritório. Mas você vê que o valor daquela inadimplência é pequeno. Porque você coloca lá o cara para cobrar um condomínio só 90 unidades, ele não vai ter uma equipe gigante para fazer isso. E o morador não lê e-mail, não fica lendo e-mail de cobrança. Não. É ligar, Aliás, é mandar eles dizem, mensagem. eles até WhatsApp. dizem que não recebi. Não recebi, não tô nem sabendo. Nossa, eu devia, por que não me jura? avisaram antes? Né? Então a cobrança efetiva nesse caso faz a diferença. Com certeza. E para Yes. quem quiser entrar em contato com a Muri, como é que faz? Conta aí pra gente. Pode ser através do nosso site, né? O grupomuri.com.br. Lá tem telefone de contato, tem WhatsApp de contato. Isso. Consegue, Grupomuri.com.br. Tem todas as nossas soluções lá. No Instagram a gente também está disponível no Instagram. Tem o Muri Receita Garantida no Instagram, que todo mundo consegue ver um pouquinho. A gente tenta no Instagram mostrar um pouquinho ali em mensagens, em frases, qual é a política da empresa, o que a gente se propõe a fazer. E aí eu acho que o síndico tem que trazer cada abacaxi para um lado, né? Diminui um pouco Cada esses um abacaxi. descasca o seu. Exatamente, diminui um pouco o abacaxi que está na mão de cada um e traz o abacaxi de inadimplência para a gente, porque é a nossa política, a nossa empresa tem já uma experiência, uma expertise para trabalhar nisso e trabalhar ajudando, né? Como você mesmo falou, a intenção me fala qual é o seu problema e a gente vai ajudar. É isso aí. Considerações finais, Rose? Não tem. Tudo perfeito, adorei a conversa, adorei saber mais detalhes sobre a Muri, né? E agradecer a presença dela. Trazer a Muri para o nosso mercado mais próximo Mais para o nosso próximo. mercado condominial. Né? Isso, Trazer participar a Muri, mais de eventos participar mais de eventos, conosco. trazer a Muri mais perto da gente, porque realmente a solução é muito boa. Isso. E antes de perguntar essas considerações finais e te agradecer, eu quero que você fale um pouquinho dessa experiência aí, sinceramente, com a Síndico, né? A minha empresa de síndico profissional. Eu quero saber o que você, porque na verdade você é uma prestadora de serviço que a gente utiliza. Eu quero saber qual é a sua experiência com a minha galera, que vocês chamam de time, porque vocês são chiques, né? Lá a gente fala os funcionários. Não, para minha equipe mesmo, como tem sido a sua experiência? Conta um pouco para mim Alan, sobre a o que eu vou te falar? Admito que quando veio para nós, né? Quer queira ou não, olha o tamanho da empresa, o número de condomínios. Eu falei, opa, como vai ser, né? Sim. E muito legal. É. Assim, eu acho que a política de vocês enquanto trabalho,
O time de vocês é muito legal. Agora eu tô lembrando os nomes aqui, eu converso muito com a rádio. É. O time de vocês é muito legal. E A rádio lá do encaixa- relacionamento administradora garantidora. Ela que faz então todo, é por isso. Ela que toda a gente- conversa. A Ádila grita, entendeu? E É. busca tudo. É um time que nos ajuda muito, porque essa engrenagem funciona assim, né? As Muito meninas legal. perguntam, meu time pergunta, meu time quer entender, Uhum. a gente quer acompanhar, e o seu time, a galera, É, como galera. você falou, nos ajuda. E o que eu vou ser bem sincera, que a gente tem que aprender, né? Como Sim, você mesmo falou, eu sim. acho que a gente está no mercado e quem se restringe a fazer uma coisa só, Sim. um momento só, você fica para trás. Sim. Então, todo mundo que eu conheço, seja uma empresa, seja uma pessoa, eu quero agregar o máximo possível, a Com Renata, certeza. a Muri, e eu quero tentar entender o que que ele faz que eu consigo agregar. E a forma que você se relaciona com a sua equipe é algo que eu trouxe um pouco para minha empresa. Ah, legal. E a gente percebeu que a forma como a sua equipe é preocupada com os moradores. Sim. Porque através de processos, através do que você mesmo falou, Rê, a gente faz pesquisa, a gente entende. Tudo isso, a gente pensou o quê? Vocês não simplesmente entregam uma solução ou fazem, mas vocês são preocupados com o que está acontecendo do primeiro ao último. Sim. Isso é muito legal. Muito bom. Às vezes você me manda mensagem, eu adoro quando é de noite, porque a gente também é corrido. Então, quando é de noite, para mim também ajuda. É, Um morador está com uma dúvida, um morador não está conseguindo, Rê, vamos cuidar dele? é. Então, não existe a maioria está gostando, todo mundo tem a mesma importância. Sim, todo mundo E eu tem- percebo que você passa isso para todo mundo da sua equipe. E é muito legal, a gente gosta muito desse. Vai muito de encontro com o que a gente tem de legal. visão. Bacana, Só- bacana. Acho que só de lá agradecimentos. você fala bastante com a Rá. Aí fala um pouco com a Michelle, quando for alguma coisa mais relacionada a comunicado, Aí já é direto com o meu marketing, a Michelle que conversa. artes, deve ser. e quem passa Os o faturamentos, feedback. Não, quem Samuel, passa o não. feedback é o Samuel, não, no pessoal da pesquisa tem o Pedro e o eu acho que é João Samuel, é isso mesmo. Eu acho que é Samuel que já eu conversou chamo ele de comigo. João, é Samuel. eu acho que é eu- Samuel, que no comecinho ainda não sabia desses setores, aí eu tava mandando pro Pro Samuel, Samuel, coisa que aí era pra coisa que rádio. aí ele fala, não é nesse setor, manda. Exatamente. Aí ele me explicou tal, não sei o que, mas mesmo assim, mas eu tô mandando também já. Rê, É. Não tem problema não, que eu já tô encaminhando. Aí quem pede as propostas é a Rá, porque aí ela encaminha para o setor de assembleia para poder colocar a sua proposta no nosso PPT para passar. Eu fico feliz que você tenha gostado, porque a equipe fala muito bem de vocês. Eu gosto Ficamos Eu muito gosto felizes. bastante dessa interação quando eu chego lá. Aí eles chegam e falam assim: podia ter Muri em todos, né? Tá uma paz nos condomínios que a Muri tá atuando, a gente tá uma paz, tá uma Que paz. bom. Aí esse dia chegou uma senhora para negociar e falou assim: eu vou negociar agora, antes que passe pra Muri, já vou começar a pagar em dia. Aí a Muri já começou a falar assim: eu vou começar a tem esse negociar medo, pra. Né? Exatamente. Não é que ela falou, não, porque eles realmente cobram de você. Eles realmente cobram, né? Eu falei assim: você tá dizendo que eu não cobro? Mas acho que dá esse medo, né? Porque Dá. a gente vai garantir, opa, o dinheiro agora, Sim. eles vão cobrar. Eu posso perder meu apartamento mesmo, eles vão cobrar. Não, eu mas fico se Deus feliz. quiser, todo mundo vai É, entender o que a gente feedback cobra nosso com também, muita. nosso feedback sobre vocês também é ótimo. Tanto é que você está aqui hoje com a gente, porque realmente a gente fala que a gente quer apresentar sempre para o nosso público coisas que a gente utiliza e sabe como funciona. Não dá para você hoje as pessoas se conectam com pessoas. Não dá para você chegar aqui e falar assim, pô, ela é boa, tal, ela é isso, ela é aquilo, e chegar lá e você não entregar. Então, por isso que eu falei para a Rosa, no podcast, eu vou selecionar exatamente as pessoas que eu já conheço o trabalho e que eu sei que eu posso, com confiança, indicar. Porque eu considero o meu escritório crica e exigente. Que bom, né? Meus funcionários são crica e Funciona, exigente. Eles são chatos. cobrados, né? Gente, eles têm cada coisa que às vezes até eu duvido. Eu chego, nossa, mas tem que ter essa chatice desse jeito mesmo? Não pode deixar passar um negócio, né? E eles se preocupam com os moradores, mas eles se preocupam muito comigo. Então, se eu dormi, se eu não dormi, se eu tive insônia, se eu fiquei chateado com alguma coisa, eles trabalham nessa prevenção, sabe? De evitar problemas, né? E meu De advogado blindar, também, né? blindar. Então, é muito legal ver que eles gostam bastante, que eles Que vivem, bom. sabe? Considerações finais, Eu queria agradecer. Primeiro, agradecer muito a gente que oportunidade. Desde que nós nos conhecemos, né? E com certeza abriu portas. Conheci a Rose também no evento. Isso. Concordo, a Muri precisa participar mais de eventos. Com É algo certeza, novo pra precisa. gente. Nós somos uma empresa. eu fiz uma palestra lá, né? De previsão Sim. orçamentária. Foi, Aí foi você assim, chamou ela no reconhecer. finalzinho, ela deu É verdade. uma explanação super rápida, mas gostoso. deu. E a gente vai aprendendo aqui com o Alan a participar um pouco Sim. desse mundo. É né? isso, Eu falei trazer, que porque, era- porque acontece, a gente sempre fala da máfia do bem, né?
trazer prestadores do bem para participar. Porque tem muita gente que está participando que não presta um bom trabalho. Tem muita administradora enorme, gigante, que participa de tudo, mas não faz um bom trabalho. E isso acaba prejudicando o síndico. Então, por isso que nesse podcast, eu me sinto honrado de ter você aqui como convidada, porque a sua empresa presta um serviço de qualidade e que o mercado de condomínios precisa conhecer. Precisa. Entendeu? Porque se eu que estou a 600 quilômetros de distância de você... Né? Exatamente. Vou chegar ao final do ano com uns 20 contratos assinados. Imagina quem mora perto pode conhecer mais, não é verdade? Não é? Porque pra mim funciona super bem, não tem nenhum problema. Eu não tenho o que falar de problema de negociação. O pessoal não reclama de prazo, não fala nada. Mas enfim, interrompi as considerações. Imagina. Não, era basicamente agradecer mesmo. Eu acho que é uma oportunidade que você nos forneceu. E a gente fica muito feliz com isso. Quando você me fala, me manda uma proposta, eu falo, tá dando certo. É isso que importa, né? Quando você se propõe a fazer algo e está dando certo. Então, essa é a política da nossa empresa e o fato da gente conseguir entregar isso para vocês a mais de 500 quilômetros com a mesma qualidade que eu entrego para quem está a 50, eu acho que o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo zelo que a gente tem que ter por todos os clientes. Então, é basicamente muito obrigada. Obrigado a oportunidade de falar um pouquinho, de explicar um pouquinho. Eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo que a gente faz. Sim. Eu já conheci desde lá da cobrança. Eu adoro, mas gosto mesmo. Toda vez que tá um pepino, um abacaxi, literalmente, às vezes eu tô escutando as meninas cobrar lá, tô na minha sala, tô escutando meu time, conversa, e nem todo mundo é agradável, nem todo mundo é educado. E eu vejo que o morador tá um pouco exaltado. Eu tenho esse mesmo mecanismo de blindagem com o meu time. Eu não quero que elas vão para casa bravas. Sim, Então, eu tenho que trazer. Eu me propus lá naquela assembleia a entregar aquela solução. Então, eu converso, eu falo, faço tudo. E a gente, quando consegue alguma coisa, quando a gente consegue fazer um parcelamento, quando consegue chegar ao morador e falar, Muri, vocês não são uma empresa de cobrança agressiva, é o melhor feedback. Com certeza. Então, é só agradecer. E porque nem pode ser agressivo também, né, gente? Porque o síndico responde, né? Eu tinha muito medo disso. Eu já vi síndico respondendo por cobranças da garantidora de uma maneira agressiva. O síndico acabou respondendo. E uma coisa legal, que gente. não é. Não... Vocês são totalmente profissionais. Tem que ter profissionalismo, muitos cuidados. São pessoas. A gente não pode esquecer que independente do condomínio que você estiver trabalhando, independente de quem você está lidando, ou ainda da forma da postura que essa pessoa vem até você, às vezes ela tá na defensiva. Sim. Eu tenho moradores que ligam na defensiva, ligam bravos. Mas a gente pode ser diferente. Claro que pode. É verdade. Cada um entrega aquilo que tem de melhor. Não é? Às vezes o melhor dele não é naquele momento, né, Rê? Mas a gente... E às vezes se torna amigos, né? Depois, no final, a gente consegue ainda se ligar com algumas pessoas assim. Eles acabam... Demora, né, gente? Não é assim. Mas eles depois acabam vendo o condomínio realizando as coisas. Isso, ele fala, melhor opção. Melhor opção. Não estava num momento legal. É importante. Eu tive uma moradora, muito rapidamente as considerações finais, você já fez as tuas, mas tudo bem, vamos abrir esse adendo. A diretora do programa já tá olhando brava pra gente ali. Isso, mas vai ser rapidinho. A diretora ela tá me ligou ali. um determinado assunto alterada. Depois passou um tempo, ela me abordou nas áreas como, eu queria te pedir desculpa, eu já tinha até esquecido. Mas do quê? Aí ela comentou comigo, eu achei bonitinho. Eu falei assim, nossa. Foi abençoada. Foi abençoada, acho que trouxe a responsabilidade, porque às vezes eles nos ofendem. Nos ofendem. Então, tem tudo a ver com a assunto que a gente teve uma tá moradora falando. uma vez que falou que era, a gente tá vivendo numa ditadura. Isso, que eu não tudo posso é ditadura. que eu não posso votar. Ela tava devendo, já fazia um ano. E ela foi num plantão de negociação que a gente fez e ela me pediu perdão lá. Falei, quem perdoa é Deus. Eu sou seu síndico. Pra mim, tanto faz o que você fala. Só que você tem que lembrar que eu sou filho de alguém, que eu vim de algum lugar. Isso, eles ofendem que isso aí é feio, né? Eu desejo pra senhora que a senhora encontre alguém no seu caminho como a senhora foi pra mim. Se isso te conforta, tá ótimo. Quem perdoa é Deus. Eu não tenho nada contra você. Eu até esqueci o que você falou. Você pagou, tá tudo certo. Não pagou até hoje, viu, amiga? Então não tá. Fez um acordo lá, mas... Eu não sei por que ele chega com esse tipo de explicação pra nós. Eles xingam muito a gente, né? Ofende demais, gente. Mas hoje graças a Deus, as coisas têm estado melhor pro meu lado, porque eu me imponho muito. A gente tem que se posicionar o tempo todo. No dia do meu aniversário, eu pedi pra uma moradora. Eu falei assim, olha, hoje é meu aniversário, você vive me perseguindo hoje, né? Ela falou, sabe que daí que é teu aniversário? Eu fui lá, fiz uma multa de 10 vezes o valor do condomínio. Falei, entra na justiça aí, então paga. Aí veio se redimir, pediu desculpa, respeitou o dia...
Porque o pessoal precisa de limite, né? De Precisa, limite. precisa. E às vezes eu falo muito, pessoal, o síndico tem que ser audacioso Aham. em muitas situações dentro É. do condomínio. É. Depois eu vou contar uma historinha para vocês, mas não vai Em ser próximos hoje. episódios. Com certeza. Pessoal, obrigado para quem Obrigada. assistiu ou ouviu Obrigada. até aqui. O Hashtag Abacaxi é um projeto muito legal. Tá sendo muito prazeroso fazer ele com vocês. E até a próxima. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigada.